pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alanis. Hoje nós estamos dando início ao novo curso aqui na Cultive Currículo e Carreira, o qual eu estarei ministrando para vocês. Falando assim um pouquinho brevemente do curso, ele é pensado e voltado para o público jovem e adulto, especialmente acadêmicos, que estão ali tentando conseguir o primeiro estágio, sem uma experiência profissional prévia, que a gente sabe que dificulta bastante, apesar de já ter a graduação, de estar cursando a graduação. É voltado também para aquelas pessoas que estão ali tentando melhorar o currículo, mas não sabem como nem quando, ou tentando aprender a escrever uma carta de motivação, mas ainda tem aquela dúvida: mas o que eu coloco, o que vale a pena mencionar, o que é melhor deixar de fora? Tudo isso para se tornar um candidato mais atraente e ter mais chances de ser chamado para uma entrevista e, consequentemente, de ser contratado no estágio ou no emprego. A carta de motivação, caso vocês não saibam, mas não se preocupe porque eu tô aqui para explicar isso para vocês, ela também pode e às vezes até deve ser utilizada, por exemplo, em vagas de iniciação científica, monitoria, liga acadêmica, grupos de pesquisa, dentre outros. Mas como eu falei, não se preocupe, eu tô aqui para ensinar como escrever uma carta de motivação para vocês e fazer com que vocês se tornem um candidato mais atraente. Voltando para o curso, ele também é voltado e pensado para aqueles acadêmicos que estão tentando conciliar a vida acadêmica e a vida profissional, enquanto principalmente tentam manter a saúde física e a saúde mental, que a gente sabe que nesse período da faculdade, só com a vida acadêmica, já é muito difícil. Incluindo o trabalho, especialmente se for a sua primeira experiência profissional, é mais difícil ainda. Mas essa é uma apresentação bem breve para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai discutir aqui, mas eu depois vou apresentar um pouco mais a meta do curso para que vocês se sintam mais atraídos de estarem aqui conversando comigo. Mas antes de falar um pouco mais sobre o curso, a ementa, o que a gente vai discutir, quais são as minhas expectativas também para esse curso, o que eu espero de você e tudo mais, eu gostaria de me apresentar. Como eu falei, eu me chamo Alanis, eu tenho 20 anos de idade, atualmente eu moro em Goiânia, Goiás, e eu estou cursando o sexto período de psicologia e também licenciatura na PUC da minha cidade. Eu amo a minha área, sou apaixonada por psicologia, sou apaixonada por educação e principalmente por compartilhar conhecimento, essa troca que a gente tem das coisas que a gente vive, das coisas que a gente aprende, repassando para o outro e ele também repassando as suas experiências para a gente, os seus conhecimentos, é uma coisa muito gostosa e é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês. Eu trabalho há quase um ano com recursos humanos e é uma experiência, assim, que tem sido incrível. Eu nunca pensei que eu fosse me apaixonar por psicologia organizacional. Eu sempre tentei fugir o máximo que eu podia dessa área. Mas eu tentei uma vez e até hoje eu tô aí. Eu amo muito, pretendo continuar atuando, porque é uma área muito gostosa de se trabalhar. E eu pretendo trazer todas as coisas que eu experienciei, que eu observei, que eu apliquei na prática nessa área de recrutamento e seleção aqui para que vocês consigam não ter só um conhecimento teórico ou a minha experiência pessoal sendo uma acadêmica, mas também o que a gente observa de fato no mercado profissional, em termos de currículo, carga de motivação, apresentação pessoal, como se portar numa entrevista, o que falar, o que não fazer, como se apresentar da melhor forma possível. Por exemplo, também a questão do LinkedIn, que é uma coisa muito relevante da gente discutir e eu pretendo trazer isso para vocês. Então, essa minha experiência com o RH é uma experiência que eu pretendo trazer aqui para que vocês consigam, como eu falei, não só ter o conhecimento teórico, a minha experiência como acadêmico, mas também a realidade do mercado profissional. Recentemente, eu também fui aprovada no concurso público que eu prestei no ano passado para atuar com educação. Estamos só terminando alguns trâmites aí burocráticos da prefeitura para que eu comece a atuar. E o que for relevante também dessa oportunidade profissional, eu vou estar trazendo para vocês, porque eu gosto dessa troca, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de dialogar as coisas que eu vivo e também ouvir as coisas que vocês vivem, então estou totalmente disponível para que vocês entrem em contato comigo e a gente converse, porque compartilhar conhecimento, trocar, é exatamente isso. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Além disso, eu também sou voluntária líder no Tamo Junto Unicef, que é o voluntariado digital da Unicef Brasil. Já faz mais de um ano, eu entrei em janeiro do ano passado, em 2022, e é uma oportunidade muito bacana, inclusive eu super apoio que vocês se inscrevam em voluntariado, se possível até no voluntariado digital do Tamo Junto Unicef, porque para mim, na minha realidade, por exemplo, me possibilitou que eu palestrasse sobre autoestima, que eu participasse de 2 episódios de podcast, um falando sobre suicídio e outro
falando sobre o uso saudável das redes sociais, e isso são coisas que não só nos desenvolvem pessoalmente, mas também profissionalmente, e fazem com que a gente se solte mais, estude alguns temas que a gente nunca pensou que estudaria, se prepare mais, trabalhe a nossa comunicação, a nossa oratória, a nossa confiança. E isso vai ser uma chave mestra aqui no curso, porque a confiança no mercado de trabalho, ela faz uma diferença muito grande, especialmente para nós acadêmicos que estamos ingressando no mercado de trabalho. E a gente normalmente se sente muito inseguro em questão de primeiro emprego, primeiro estágio, como eu vou atuar na minha área, eu não me sinto preparado, eu não sinto que eu tenho experiências o suficiente para agregar na empresa, para agregar na equipe e tudo mais. Então, confiança é uma chave mestra aqui no nosso curso e eu espero que você se desenvolva essa qualidade, digamos assim, ao longo do nosso dia aula, porque ele é muito importante. Então, experiências como esse voluntariado que eu estou tendo são coisas que nos desenvolvem pessoalmente, principalmente profissionalmente. Então, a gente tem que ter iniciativa de correr atrás dessas oportunidades para que a gente se desenvolva e também melhore o nosso currículo. Finalizando essa parte de apresentação, como a gente está falando aí de algumas experiências e tudo mais, em 2022 eu me aventurei no mundo do conteúdo, aliás, da criação de conteúdo digital, porque eu sou apaixonada por adolescência, por infância também. Então, eu tentei criar conteúdo digital, educativo, voltado para a adolescência. Como eu falei, é um tema que eu gosto muito, é uma vivência que eu tenho e tudo mais. Então, é uma experiência que eu tive que parar porque eu senti algumas limitações na plataforma do Instagram, mas está lá para caso vocês queiram dar uma olhada e quem sabe algum dia eu volte com esse projeto. Agora eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para que você conseguisse entender por que currículo e carreira e por que eu estou me propondo a passar os meus conhecimentos e experiências para vocês relacionados a esse tema. Quando eu estava no ensino médio, eu estava dedicada e com o objetivo de passar no Enem para o curso que eu queria. Inicialmente eu não queria psicologia, eu queria, na verdade, arquitetura ou design de ambientes, que inclusive foi um curso que eu fui aprovada, design de ambientes, na UFG, mas eu tinha esse objetivo de entrar numa graduação com a nota do Enem, porque eu não tinha condições de pagar o curso, e eu sabia que estudando numa escola pública, eu teria essa oportunidade de ter uma bolsa tanto numa universidade pública quanto numa universidade particular. Então, vai eu tentar estudar, sem ter nenhum curso assim caro, umas coisas assim, nem nada. Estudar sozinha, pegar lista na internet, pegar livro na biblioteca da minha escola, tentar assistir aula, videoaula no YouTube ou alguma aula em plataforma de cursinho online e tudo mais. Eu tentei dar o meu jeito, porque eu sabia que essas eram as condições, as circunstâncias que eu estava inserida e eu precisava encontrar o melhor jeito de tirar o melhor proveito dessa situação para que eu conseguisse alcançar o meu objetivo. Então, eu estudei durante o segundo e terceiro ano. No terceiro ano, eu tive mais foco voltado para o Enem, apesar de não me dedicar tanto assim na escola, eu confesso. Eu investi muito no meu estudo para o vestibular para que, de fato, eu conseguisse alcançar o meu objetivo, que era entrar numa graduação com a nota do Enem. Praticava muita redação, praticava muito a questão das listas, todo dia. Gente, fazia 90 exercícios por dia, era uma loucura. Mas enfim, além das listas, além da redação, além dos simulados, eu tinha que ter ali uma organização, um planejamento, para conseguir conciliar a escola com os estudos para o vestibular e ter sucesso nos dois. Confesso que tive sucesso só em um, mas ali o meu objetivo, ele se manteve e eu de fato me esforcei para conseguir. Dito isso, esse objetivo de fato foi alcançado. Eu consegui entrar na PUC com ProUni 100%, consegui a bolsa integral, graças a Deus e graças ao meu esforço. Então, isso foi uma grande vitória para mim, porque muitas pessoas não acreditavam que eu conseguiria terminar o ensino médio, justamente por essas dificuldades que eu vivi durante o ensino médio. Mas eu realmente me dediquei, eu realmente me organizei, tive disciplina para conseguir estudar todos os dias, com constância, até chegar no 920 na redação e também conseguir ser aprovada no Enem para cursar psicologia numa universidade muito boa, com a bolsa de 100%. Esse é um dos motivos do porquê currículo e carreira. Outro motivo é que
Desde que eu entrei na graduação, quando eu fui chegando ali no terceiro período, eu percebi que eu precisava trabalhar, porque embora eu recebesse mesada e fosse um valor até razoável ali, que dava para manter as minhas coisas, eu queria muito crescer dentro da minha área e eu queria ter a minha renda pessoal para que eu fosse ali dando os primeiros passos na minha independência financeira. Mas, o que acontece? Eu pensei o seguinte: eu quero trabalhar, mas eu não sei fazer outras coisas porque eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Então, como eu consigo ser atraente o suficiente para recrutadores? Eu não tinha esse pensamento, mas agora eu vou colocar dessa forma para vocês. Mas basicamente eu tentava entender como eu conseguiria melhorar o meu currículo para ser uma candidata atraente para os recrutadores e receber a chance de um primeiro estágio. Isso foi um processo muito difícil, porque eu fiquei o terceiro período inteiro procurando estágio e eu não conseguia encontrar. Eu mandava currículo, as pessoas não respondiam, ou eu fazia entrevista e eles não gostavam e tudo mais. Mas o que mais acontecia era eles olharem meu currículo e não me chamarem para entrevista. Então eu pensei, como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer com que, mesmo eu não tendo uma experiência profissional prévia, ser uma candidata atraente o suficiente para que eles me chamem? No que eu investi? Atividades extracurriculares e idiomas. Nós também vamos falar sobre isso aqui no curso. Eu tentei investir em atividades extracurriculares, comecei a aprender outro idioma através da PITIV, que é o idioma da língua francesa. E nessa questão das atividades curriculares, eu tive a iniciativa de criar o meu próprio grupo de estudos na universidade, que gerou aí certificado para pessoas de diversos lugares do país, porque era um grupo de estudos online, então possibilitou que várias pessoas estivessem em contato, estivessem participando do grupo de estudos. Então, eu comecei a ter iniciativa em participar de diversas coisas que fossem agregar no meu currículo, no sentido de já fiz isso e isso eu fiz por conta própria. Eu tive iniciativa e ousadia e principalmente coragem de colocar a cara a tapa para fazer essa atividade. Então, eu investi em voluntariado através da minha universidade, investi no grupo de estudos, investi no idioma. Durante um tempo, eu também estava fazendo muitos cursos, tanto em plataforma gratuita quanto em plataformas pagas, que inclusive eu dividia com os meus amigos e divido até hoje. E tentava ali ir construindo o meu currículo aos poucos com curso, atividade extracurricular, idioma, uma apresentação pessoal para que a pessoa se sentisse um pouco mais atraída pelo, pelo que eu estava contando da minha história e tudo mais. Então foram coisas aí que eu tive que ir construindo aos poucos, e quando foi no quarto período eu consegui o meu primeiro estágio. Fiquei ali durante um tempo, depois eu saí. E no próximo semestre eu consegui o segundo estágio, e é o que eu estou até hoje, trabalhando com recursos humanos na psicologia organizacional. E aí, nesse ano, no início do ano, eu estava tentando conciliar aí 2 estágios, enquanto eu estava de férias, e consegui ser aprovada em outro estágio. Trabalhei no hospital durante um tempo, mas tive que sair porque realmente ficou muito difícil. E uma coisa que a gente precisa entender, eu entendi isso, eu espero que você entenda também, é que a gente vai ter que aprender a priorizar, especialmente quando a gente estiver tentando conciliar a vida acadêmica com a vida profissional. Mas eu contei para vocês como foi o meu ensino médio, como eu consegui entrar na graduação com bolsa 100%, contei para vocês como eu consegui 3 estágios ao longo da graduação, estando no sexto período hoje, como eu criei um grupo de estudos sozinha e consegui que ele fosse certificado pela faculdade e gerasse certificado de participação para pessoas de diversos lugares do país. E isso só para vocês entenderem por que currículo e carreira e por que eu me sinto confortável em compartilhar isso com vocês. Um pouco das minhas experiências, um pouco dos meus conhecimentos, especialmente porque eu sinto a sua dor, eu sei o quanto é difícil, eu vivo tudo isso na pele, continuo vivendo porque eu ainda estou ali tentando me melhorar, tentando criar novas oportunidades na minha vida, porque esse é o ponto, nós temos que criar nossas oportunidades em momentos em que outras pessoas não vão fazer isso pela gente. Então é muito importante que vocês entendam também que nem sempre as pessoas vão pegar na nossa mão e levar a gente em algum lugar, ou fazer com que a gente conquiste algo. Na verdade, muitas das vezes, se você tem a mesma realidade que eu, nós vamos ter que criar nossas próprias oportunidades e nos melhorar o suficiente como pessoas, como profissionais e como estudantes para ingressar no mercado de trabalho, especialmente com confiança, mas principalmente competentes o suficiente para atuar ali.
Outra coisa muito importante de vocês saberem é que essa oportunidade que eu tô tendo aqui na Cultive de compartilhar meu conhecimento e minhas experiências com vocês, na verdade foi conquistada tanto pela minha trajetória acadêmica e profissional, quanto principalmente pela minha carta de motivação mandada pelo e-mail de uma das coordenadoras da Cultive. Então, só para vocês verem o quanto a carta de motivação ela é poderosa e ela consegue falar muito mais do que um currículo. E é isso exatamente que eu quero que vocês aprendam aqui para que vocês consigam mais vagas, mais oportunidades e se insiram em lugares que vocês nunca pensaram que poderiam se inserir. Ok, e como que eu consegui tudo isso e outras coisas que eu nem mencionei aqui? Cara, eu tenho 3 coisas para falar para vocês. Vamos agrupar em 3 momentos: organização, planejamento e disciplina, iniciativa, criatividade e coragem, e principalmente, isso eu tive que aprender ao longo desse grande processo, que é o autocuidado, o autorrespeito e a paciência com o processo, com o momento que você está vivendo e com o tempo das coisas acontecerem, com o tempo de você aprender as lições, adquirir as capacidades suficientes para você estar no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. É justamente isso que eu quero passar para vocês, para que vocês se sintam cada vez mais confiantes e preparados para criar as suas próprias oportunidades e se inserir em locais que vocês pensaram que não poderiam se inserir. Agora, finalizando o nosso momento aqui, eu gostaria de falar um pouquinho da ementa do curso. Vocês vão entender melhor ao longo do curso também quais vão ser as nossas aulas, quais vão ser os nossos temas, mas eu consigo adiantar para vocês que nós vamos falar sobre apresentação pessoal, construção de currículo, como construir também o LinkedIn. Nós vamos falar sobre cartas de motivação, faculdade e saúde mental, faculdade e saúde física, faculdade de trabalho, organização, disciplina, motivação e outras coisas voltadas para o mundo do trabalho e também da vida acadêmica e pessoal. Eu espero que vocês gostem, eu fico muito feliz que vocês tenham assistido até aqui e vamos começar a nossa jornada.